Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao presbítero Adriano, ao pastor Bruno pela confiança e a vocês que aqui se encontram, amém? Eu gostaria de pedir que vocês pudessem estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Josué. Seu capítulo 1. Todos encontraram? Seu capítulo 1, no versos 9, que diz assim: Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A vida, muitas das vezes, nos oferta dificuldades. E isso independe da nossa condição de ser ou não cristão. Estou falando isso porque muitas das vezes as pessoas associam a vida do cristão com a ausência de conflitos, a ausência de problemas, pessoas que vivem sem passar por tempestades. Mas a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui em Josué 1:9, podemos ver Deus encorajando a ele ser forte e perseverante. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Imagine, depois da morte de Moisés, os desafios de substituí-lo. O desafio da sua chamada e o desafio de conquistar a Canaã. Imagine a sua cabeça. Mas o Senhor disse: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo e não pasme, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que passe. Aqui a gente pode ver que o Senhor fez algumas promessas para Josué. Primeiro, não te deixarei, nem te desampararei. Segundo, como fui com Moisés, assim serei contigo. Terceiro, tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E não os temas, porque eu tenho dado na tua mão. Será que todas essas promessas que foi feita a Josué, o Deus do tempo de Josué, é diferente do nosso tempo de hoje? Da mesma forma que o Senhor fala com Josué, que o Senhor encoraja a Josué a ser forte, a ser corajoso, a não temer, Ele fala conosco. Mas o problema de não ouvirmos é por conta dos nossos corações endurecidos. Aí não damos ouvido à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor. Estamos tão desatentos com os nossos problemas, com os nossos afazeres, com as coisas que estão à nossa volta, que nós não paramos para ouvir do Senhor dizer: ser forte e corajoso, porque eu estou contigo.
Estamos tão aprisionados com as nossas perdas, com coisas vãs. Eu preciso lembrar a igreja que o nosso mundo, que a nossa vida não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E por que nos preocuparmos tanto com as coisas, com os problemas, com os vendavais, com as tempestades? Se temos um Deus que pode todas as coisas. Se temos um Deus que diz que nós teríamos aflições neste mundo, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu. E se nós confiarmos nele, também podemos vencer. Muitas vezes queremos lutar com a nossa própria força. Pedimos tantos a Deus, nos ajuda nisso, faz isso. E muitas das vezes vamos lá e tomamos de volta. E nos agarramos a essas coisas, nos aprisionamos e nos tornamos prisioneiros. Prisioneiros de subjugamento de pessoas, de olhares de pessoas, que muitas das vezes nos paralisa. O medo das pessoas falarem, o medo das pessoas virar o rosto ou te olhar atravessado. Sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas. E não podemos nos aprisionar e nos prender a esse tipo de coisas. Tem momentos que a gente escuta pessoas, pede até um conselho, mas às vezes aquele conselho vem que acaba nos paralisando e nos matando espiritualmente. Preferimos deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir as opiniões alheias. Mas nessa noite, eu já quero profetizar sobre a minha vida e a vida de vocês, que vamos sair daqui curados, libertos e sarados pelo poder que há no nome de Jesus. Não importa a área que você ou eu estejamos escravizados, aprisionados ou estamos agarrados. Mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de salvação. E aquele que cura, que salva e que liberta, está na casa. E o que é que impede de eu e você buscar essa cura e essa libertação? Nós mesmos é que impedimos, porque só depende exclusivamente de mim e de você. Porque o nosso Deus não é invasor. E Ele só está esperando você convidar, você chamar. Então tira todos esses empecilhos. Se esvazeia de si mesmo para se encher do Espírito Santo. Quer ser curado? Quer ser liberto? Busca por Cristo. Busca pelo nosso Deus que pode todas as coisas. Porque para haver a transformação, para haver a libertação, é necessário eu e você se render aos pés do nosso Deus. E eu e você temos nos rendido ao nosso Deus? Temos buscado a esse Deus maravilhoso? Temos convidado Ele para fazer parte do nosso dia a dia? Para ser o nosso companheiro, o nosso amigo fiel? Ele, o Senhor, nos dará a força necessária para a gente avançar, para a gente continuar, para nos mantermos de pé. Com Ele nós venceremos todos os obstáculos e derrubaremos todos os muros. Derrubaremos os muros da inferioridade, da incapacidade, do medo, tudo que esteja impedindo a gente avançar. Se a gente buscar, se a gente clamar por aquele que pode todas as coisas, com certeza nós conseguiremos. Olha os muros de Jericó. Josué tinha tudo para estar paralisado e não avançar. Mas o muro de Jericó caiu ou não caiu?
Jesus disse: ser forte e corajoso. E ele foi. E o que está faltando para eu e você? Lá em Salmos 73, 26. Setenta e três, 26 vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que coisa maravilhosa! E por que nos sentimos desfalecidos? A nossa carne pode até desfalecer, mas o nosso Deus é a nossa fortaleza. É Ele que nos inspira, é Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja. A Bíblia é um livro que nos instrui em detalhes, com exemplos de como nos portar diante das tempestades encontradas no caminho. Foi assim lá atrás e não é diferente hoje, como eu já disse. Por que hoje não? Por conta dos nossos corações endurecidos, por conta do nosso eu, por conta do eu posso, a minha força. É por conta dessas coisas que o hoje não acontece o que acontecia naquele tempo. Mas é preciso ser persistente, é preciso acreditar. E a Bíblia, como eu já falei, ela tem vários exemplos. Já citei Josué aqui no início. E vou falar um pouco o exemplo de Moisés. Moisés, a sua missão foi dada desde a confrontar Faraó, a libertar o povo de Israel. E por meio dessa caminhada, passou por muitas murmurações do povo, muita desobediência. Mas ainda assim, em nenhum momento, Moisés pode até ter fraquejado. Mas tem uma passagem que ele disse aqui em Êxodo, que prova a confiança e a fé depositada em nosso Deus. Ele disse ao Senhor: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então ele buscava a presença de Deus. Teve momentos que ele pode ter fraquejado nos seus pensamentos. Mas logo ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos fará subir daqui. Ele se manteve firme, obediente e confiante no Senhor. Jó. O que falar de Jó? Depois quiserem acompanhar no livro de Jó 42, 10. Jó foi um homem cuja vida era assim repleta de bênçãos e prosperidade. E de uma hora para outra, Jó perdeu tudo. Tudo. Foi uma sequência de tragédias. Mas se Jó fosse dar ouvido à esposa para abandonar ao Deus dele, mas se Jó fosse colocar em seu coração o que os seus amigos diziam que ele estava em pecado. Mas não, ao contrário. Ele se manteve firme. Ele se manteve firme, passando por suas lutas, sem murmurar, buscando entender qual o propósito por trás das suas tribulações. E olhe como foi que Jó terminou: abençoado, restaurado e confortado. E é assim que Deus faz na vida daqueles que confiam nele e que o buscam. O apóstolo Paulo foi um
um missionário incansável em meio à dor. Independente das prisões, dos naufrágios, ele não se paralisou. Se manteve firme. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está guardada, e ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que permanecerem firmes no Senhor. Olha que promessa maravilhosa. O apóstolo Paulo garantiu a dele, disse que a dele está guardada. Mas também para todo aquele que se permanecer fiel, confiante, persistente e firme nos caminhos do Senhor. E como é que anda a minha e a tua fé? Porque por muito menos, nós dizemos logo que vamos parar. Por muito menos, eu não quero nem mais ir para a igreja. Não quero nem mais congregar. Por um pisãozinho no dedo, não quero. Vou desistir, vou retroceder. Como é que está a minha e a tua fé? Como é que está a nossa confiança? Como é que está a nossa força no Deus que pode todas as coisas? Falar em fé, confiança. Temos o exemplo de Ana, mulher estéril, desejava ter filhos. A outra que zombava, ria, mas ela não perdeu a fé. Ela se manteve ali até o dia que ela foi, orou e o Senhor abençoou. Por mais que demorasse, ela foi persistente no milagre dela. Ela não desistiu. E eu e você? Temos esperado com paciência no Senhor? O paralítico do tanque de Betesda. Ele lutava, meus irmãos, 38 anos. Não são 38 dias. 38 anos por um milagre. Toda vez que chegava o dia que ele chegava lá, pessoas passavam em sua frente e ele não conseguia. Até o dia que ele encontrou Jesus. Explicou toda a história. E Jesus perguntou se ele queria. Apenas uma palavra, o Senhor curou o paralítico. O Senhor fez um milagre por apenas uma palavra. E por que desistir? Se espera 1 ano, 2 ou 3. Por que retroceder? Por que largar de mão aquele sonho, aquela promessa que o Senhor te fez? Há um tempo determinado para todas as coisas. Nada vai acontecer fora do tempo. Nada. Estou dizendo isso para vocês, mas o Senhor já falou comigo. Que eu preciso esperar a hora certa das coisas acontecerem. Que eu preciso confiar e esperar nele. Porque não é na minha vontade, não é na tua vontade, é na vontade dele. O paralítico, ele acreditava que um momento ia chegar, e o momento chegou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, já tinha feito de tudo que vocês imaginarem. Mas já estava sem forças, sem ânimo. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar. No esse ouvir brotou uma ponta de esperança no seu coração. E ela não se intimidou, não sei como ela chegou. Se ela se espremeu, se ela foi se arrastando, mas ela tocou na ponta da orla da veste de Jesus. Não foi a veste ou a orla de Jesus que a curou, mas foi a fé que ela tinha
Não, ela só por ouvir falar. Nós ouvimos falar todos os dias. Mas ainda assim, somos desacreditados e queremos parar por tudo. Imagine a mulher sofrendo de uma hemorragia crônica há 12 anos. Hoje a gente não consegue perder sangue um dia. E ela foi por 12 anos. Um outro exemplo que me chama muita atenção. Queria que fosse nos dias de hoje. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo conhece a história, que foram levados cativos para a Babilônia. E chega um dia que o rei faz um decreto que tinha que adorar aquelas estátuas dele lá. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram. Se recusaram a se curvar, a se dobrar. Que tamanha fé desses 3 jovens, porque foi provada a sua fé. Eles preferiram ir para a fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que se curvar. Agora, igreja, pense um pouquinho comigo. Se a sua situação estivesse acontecendo hoje, qual seria a sua posição? Qual seria a minha posição? Ia preferir ser jogado na fornalha ou se curvar? Mas eles se mantevem fiéis. Eles se mantevem firmes. E não se curvaram e preferiram ir para a fornalha de fogo. Olha o que ele diz. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de logo ardente e da tua mão, ó rei. E realmente o Senhor livrou. Porque logo o rei percebeu que não tinha só 3, tinha 4. E esse 4º homem era aquele a quem eles serviam. E eles saíram da fornalha sem nenhum rabisco de fogo, de queimadura. Que Deus maravilhoso, que cuida todo o tempo de cada um de nós. Mas a pergunta é essa, que cada um responda para si. Se fosse você ou eu, nessa situação, o que faríamos? A gente sabe que o único que pode nos livrar dos tombos, dos problemas, da tempestade, é o nosso Deus. É Ele que provém todas as coisas. Não adianta eu querer fazer as coisas com a força do meu braço. Não adianta eu querer agir se eu não tiver um Deus me carregando junto comigo. Porque tudo depende de mim e de você. E muitas das vezes Deus quer até agir. Mas a dureza, a inquietude, as murmurações, as reclamações atrasa todo o processo. Mas no momento que a gente decide buscar e nos encher da presença dele, tudo pode mudar. Você trouxe? Aqui uma pequena experiência, só para fazer uma pequena demonstração. Vamos supor que esse copo aqui é eu e você, não somos nós.
ser vazio, onde o tombo, a tempestade, faz com que venhamos naufragar, faz com que venhamos parar, faz com que venhamos morrer espiritualmente, faz com que venhamos parar de crer e de ter fé. Esse somos nós, mas bem no rasinho, com a fé e com a presença bem pouquinha. E esse que está cheio, somos nós, cheios da presença de Deus. Que vem o vendaval, vem as tribulações, mas não tira a nossa paz, não nos derruba e não nos fazem paralisar. Independente do vento, mas aqui não vai acender, porque aquele que está cheio, aquele que está cheio da presença, aquele que está cheio do Espírito Santo, da glória do Senhor, ele não jamais será derrubado, porque o Senhor preenche todo espaço. O Senhor está em nossa volta, lutando conosco. Então é assim na nossa vida. Quando estamos vazios, qualquer tombo, qualquer vento vai derrubar, vai fazer você parar, vai tirar força, coragem. Quando a gente está com uma reserva bem pouquinha, algumas coisas acontecem, mas ainda tem aquela reserva. Quando chega na reserva, parou. Mas quando nós estamos cheios, não há tempestade vendaval que derrube. E é assim que nós precisamos nos prevalecer. E, para encerrar, eu queria dar um exemplo de perseverança, também descrita aqui na Bíblia, que é o nosso Jesus. Ele perseverou até o final, ele foi obediente ao morrer por cada um de nós na cruz, mas com a sua perseverança ele venceu a morte. E é por conta dele que eu e você hoje estamos aqui. Olha o que o nosso Jesus teve que passar pelaquela via dolorosa, todo aquele trajeto que ele teve que enfrentar por amor de mim e de você. Mas chegou um momento que ele disse: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Que exemplo de perseverança, de fé, de amor. Amor, porque hoje o que está faltando muito nas pessoas é o amor. Será que eu ou você daria o nosso filho para morrer por uma multidão incrédula, de coração endurecido,
Será? E será que o nosso filho iria querer passar por isso? Mas o nosso Jesus passou. Foi uma noite, foi momentos desafiadores, dolorosos, mas também vencemos, porque ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. A tumba estava lá vazia e o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive e por conta dele nós estamos aqui. Nós recebemos a redenção de ser salvos, de ser liberto, de ser curado. E o que é que eu e você estamos fazendo com o direito de ser livres? Nos escravizando novamente com os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos quereres. Por quê? Por qualquer tombo nós queremos parar. Por quê? Porque qualquer coisa nós deixamos de buscar aquele que pode todas as coisas. Aquele que venceu a morte por mim e por você está aqui na casa. Hoje é noite de cura e de libertação. Se você tem alguma área que está aí, que ainda não se desprendeu, ou que precisa se libertar, hoje é noite de vir até a Ele. Hoje é noite de chamar por Ele. Hoje é noite de clamar por Ele. O nosso Deus não é surdo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de mim. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós nos convide para estar conosco, para sentar à mesa conosco, para ceiar conosco. Porque os problemas, os afazeres e tantos acontecimentos tá tirando aquele momento que é para você, para com Deus. Por que a fé está diminuindo? Porque a esperança está acabando. Os dias têm acontecido coisas ruins? Tem. Mas ainda assim se alegre, porque o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não deixe que os terremotos que andam acontecendo, os vendavais, tire a alegria. Não dê vazão ao inimigo, te vê triste, cabisbaixo e prostrado. Levanta! Porque temos um Deus que pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Não há impossível para o nosso Redentor. Moisés passou por dias tribulados com aquele povo de Israel. Ainda assim, mesmo por abrir o mar vermelho, eles passaram pés secos, tinham seus mantimentos e ainda assim murmuraram. Criaram estátuas para adorar. E nós? Estamos nos curvando diante dos problemas? Estamos nos escravizando diante de coisas que o Senhor pode resolver? Não se deixa abater. Não se deixa abater. Porque o Senhor disse: ser forte e corajoso. Não se deixa abater. É preciso levantar. É preciso levantar, porque nós temos um Deus que já venceu por nós. Venceu na cruz. Como eu disse, numa via dolorosa. Lá em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E por que voltar naquela cruz lá e pegar tudo de volta? Por quê? Se temos um Deus que pode todas as coisas. Aqui em Isaías, no seu capítulo 40, versos 28, vai dizer: não sabes e não ouviste
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, independente que se você se sinta cansado, na matéria, no físico, o Senhor te aviva, te dá força no espírito. Então busca esse Deus maravilhoso. Não deixa que os problemas te abatem, venham te abater, te desanimar e te deixar caído por terra. Porque o nosso Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Descansa naquele que pode todas as coisas. Busca, vai para o teu quarto, tenha uma intimidade, porque nós precisamos ter intimidade. Precisamos buscar a presença dEle, porque se nós atrairmos a presença dEle, nada vai nos parar e com certeza sairemos mais do que vitoriosos. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é para nos forjar um caráter, que é para amadurecer, que é para crescer espiritualmente. Quando a gente fica naquela reserva ali, as coisas acontecem, para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda. Porque a partir do momento que a gente busca, a partir do momento que a gente se entrega sem reservas a esse Deus, todas as coisas acontecem. Acontece a libertação, a cura. E não é só para nós mesmos, é para todos aqueles que estão em nossa volta. Então o que é que está impedindo de você buscar? O que é que está impedindo de você se entregar verdadeiramente? Quando pensar que os problemas estão te afogando, que os problemas estão te fazendo parar, olhe para a cruz. Olhe para Jesus e veja o que Ele fez por mim e por você. E que nessa noite, eu e você, venha abrir espaço, venha permitir para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte e para que o Senhor venha garantir a nossa salvação. Meus queridos, Jesus, como eu já disse, quando morreu naquela cruz, Ele deu a nós o direito à vida eterna. Mas para chegar até o céu, é muita caminhada, é muita luta. Pensou que seria de braços cruzados? Levantar a mão e dizer aceitei e pronto? Não, porque as aflições vão vir, o descontentamento vão vir, mas nós precisamos nos manter firme, persistente, confiante. E que essa fé, essa perseverança, essa confiança, essa coragem jamais venha se perder em nós, mas que para isso nós possamos todo dia nos revestir e pedir ao Senhor uma porção dobrada da sua presença sobre nossas vidas. Nós precisamos ser cheios deles até transbordar, para assim nós sermos resistentes a tudo que vier acontecer. Que assim, que o Senhor Jesus venha nos abençoar e que nós venhamos sair daqui nessa noite com a nossa vitória garantida e que nós possamos nos permitir ser libertos e que jamais iremos nos prostrar diante dos problemas. Prostrar só aos pés de Jesus e se deleitar nele. E assim eu agradeço a minha oportunidade.